Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. Que o amor seja sempre um aspecto perene em seu viver. Agradeço a você que tem participado do canal e hoje o nosso tema é a vida e os afazeres em Conceição do Araguaia na primeira metade do século XX. Conforme a historiografia, Conceição do Araguaia sempre foi e é atualmente de fundamental importância para a conquista do sul e do sudeste do estado do Pará. Após uma ascensão rápida, quando se deu a criação e a formação do município durante o ciclo da borracha, vai entrar em crise juntamente com a exploração do látex. Assim, o município passou por um processo que Ottaviani chamou de camponização, ou seja, se formou aqui na região de Conceição do Araguaia uma comunidade que se caracterizou pela existência de um sentimento de afetividade coletiva, que se enraizou, que se formou entre a agricultura, a pecuária, a pesca e a fé católica, como ponto central de unidade do povo araguaiano. Na visão de Williams, durante a primeira metade do século XX, a vida e os afazeres em Conceição do Araguaia foi associada a uma forma natural de paz, de inocência e de virtude simples, tudo fincada no contexto de uma comunidade onde todos conheciam todos, pelo menos pela região e pela família. Desse modo, Conceição do Araguaia vai compartilhar de um isolamento social, político e econômico vindo da falta de investimento, da falta de estradas e da falta do Estado na região. Com isso, os trabalhadores, a própria comunidade, vão viver do extrativismo, da lavoura de subsistência e da pesca. Assim, os moradores, como dito, tanto do campo como da cidade, dependiam da agricultura, que era praticada por todos, desde o roceiro mais pobre até o mais opulento dos senhores. A vida e os afazeres em Conceição do Araguaia, durante a primeira metade do século XX, era simples e selada no eixo da Igreja Católica. Como é sabido, Conceição do Araguaia foi um povoado, ou melhor, um município que teve a sua origem no encontro, na miscigenação, na formação cristã e no antagonismo capitalista. Nesse contexto, nós temos católicos, fundadores, europeus, índios, seringueiros, seringalistas, pecuaristas, agricultores e comerciantes, sob a direção dos dominicanos, que controlava tanto os bens espirituais quanto os bens materiais. Portanto, a vida e sua relação na comunidade de Conceição, na pequena cidade, foram marcadas pelo isolamento, pela linhagem familiar, pelo controle social e por uma intensa atividade religiosa, que se caracteriza dentro da igreja com as desobrigas. Conforme Zé Bimbinha e outros moradores, por aqui a vida era simples, mas com muito movimento. A roça era o foco e era o centro produtor. A missão cristã era o centro. Então, por aqui se plantava legumes, como por exemplo mandioca, maxixe, feijão andu e outros. Ainda plantava o arroz, o feijão, milho, a melancia e o algodão. Além disso, quase todas as famílias criavam porcos, gados, galinhas e outros para ajudar na alimentação. Tudo era para a gente mesmo, muito pouco comércio. Aqui tinha gente do Maranhão, do Piauí, de Goiás, e depois que o látex perdeu a força, diz os moradores, diz Zé Bimbinha, todos cuidavam de sua roça. O serviço que tinha era lavoura e cuidar do gado.
Na folga tinham as brincadeiras, as festas, mutirão, traição, era tudo muito bom, dizia Zé Bimbinha. Ninguém passava fome. Não podemos confundir pobreza com miséria. E essa questão é uma questão que tem que ser discutida. Ou seja, uma coisa é ser pobre, outra coisa é não ter o que sobreviver. A mulher em Conceição do Araguaia, segundo Dona Maria Carlota, tinha um selo. A mulher que passava pelo Colégio Santa Rosa tinha várias oportunidades. A mulher que não conseguia estudar tinha uma vida dura, conforme Dona Maria Carlota. Naquele tempo, a mulher era bem submissa ao marido. Tinha que fazer tudo em casa, comida, limpeza, lavar roupa, costurar e assim por diante. A roupa era de algodão e por aqui a mulher preparava tudo, dizia Dona Maria. Fiava e costurava para toda a família. A meninada descaroçava o algodão, a mulher fiava e fazia o pano no tear manual. Daí logo a roupa ficava pronta. Como dito, a igreja era o cerne da vida em Conceição do Araguaia no decorrer da primeira metade do século XX. Era quem administrava, quem educava, quem motivava e quem celebrava a salvação por aqui. Desse modo, também a celebração era simples. Cantava hinos, rezava o terço e tinha muita adoração ao Santíssimo Sacramento, dizia um dos moradores. O povo devotava muito respeito e simplicidade. Em 1934 terminou a catedral. Na inauguração não tinha banco, o piso era de barro. Quem tinha banco levava, quem não tinha sentava no chão. Mas aprendia muito, dizia Dona Maria Lima, que afirmava que a vida na igreja de Conceição naquele momento era marcada pela caridade. Tinha os vicentinos que davam roupa, comida e celebravam para os mais pobres. Dizia ela, que aqui o forte era a missão. Toda a igreja girava em torno da missão, chamada de Desobriga. A praia de Conceição do Araguaia, muito famosa no contexto atual, não era um centro de turismo naquele momento. Segundo Dona Maria Carlota, os moradores naquele tempo não frequentavam a praia. Quem frequentava a praia eram os índios, que durante o inverno vinham morar próximo da igreja e no verão ficavam na praia. Naquele tempo, a praia, o rio era limpinho, não tinha lixo, sujeira e a areia era branquinha. Inclusive se buscava argila, barro branco, na beira do rio para embarrelar as casas. Tudo era muito simples, porém sempre tinha um porquê, com resposta bem definida, como disse Dona Regina, uma moradora de Conceição do Araguaia. As festas, os foguedos populares de Conceição, era tudo controlado pela igreja. A festa até 1950 era iluminada com candeias de azeite e de mamona. Tudo simples e bastante animado. O povo gostava muito. O povo vinha de longe, do sertão e das fazendas. Ficava esperando o tempo todo. Tudo por aqui era situado em volta da festa da padroeira. A música era por conta da banda de música, da sanfona e do sarandi. Tinha alvorada, tinha leilão, tinha foguete. Tinha enfeite nas casas e na igreja. A cidade era bem pequena em volta da igreja. Tinha novena e muita adoração. Tudo fora da missa era organizado pelas senhoras, sob o controle de uma coordenadora. Era muito animado. O festejo era um verdadeiro encontro entre o povo da cidade e o povo do campo. A festa era uma marca para o povo araguaiano. Conforme Coelho Luz, um escritor da cidade, que tem colaborado bastante com a formatação da história de Conceição do Araguaia,
Todos aqui conhecia todos. Se não pessoalmente, conhecia pela família, pela localidade que morava. Por aqui tinha os Luzes, os Coelhos, os Neres, os Souzas, os Dantas, os Britos, os Oliveiras, os Víctores, os Bragas, os Limas e muito mais família. Todavia, nem tudo por aqui era flores. A vida em Conceição do Araguaia, na primeira metade do século, era muito complexa e muito difícil, pois existiam algumas questões comuns da região, como, por exemplo, muitas brigas, confusões, enchentes, falta de opção econômica, falta de recurso, falta de médicos, falta de hospitais. Aqui em Conceição era comum algumas doenças, como por exemplo a malária, a febre amarela, verminoses, lepra, tuberculose e outras, comum ao mundo tropical. A história de Conceição do Araguaia e da comunidade de Conceição do Araguaia, símbolo da cultura sul-paraense, na primeira metade do século XX, revela que a vida era simples diante de um mundo difícil. A vida aqui era marcada com muita relação humana, baseada nos dogmas da igreja. As desobrigas uniam o povo do campo e da cidade. Tudo difícil, desde o buscar água na fonte até a produção e o preparo dos alimentos. Tudo sem fertilizantes, sem adubos, sem produtos da ciência. Tudo era feito na relação homem-natureza. A chamada comunidade rústica tinha na canoa e no animal o meio de transporte. Era feito no lombo do animal e do próprio homem. A estrada era conhecida como trilheiro. O comércio era pequeno, o dinheiro muito difícil. As residências quase todas simples de adobo, madeira, palha e chão batido. Todavia, a vida tinha um sentido claro, a comunidade de fé. Isso ficava evidente na vida das irmãs do Colégio Santa Rosa, que doaram a vida em prol do povo e do município, na vida dos bispos e padres que passaram por aqui. Enfim, o que ficou visível foi a luta, a simplicidade e a coragem de um povo que tinha na fé e na esperança a busca do encontro com o novo. É isso aí, vamos, que possamos dar prosseguimento à nossa história, a história de Conceição do Araguaia.